Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Crescendo e Evoluindo. Hoje, dia 30 de maio de 2023. Hoje nós vamos estar falando sobre como enfrentar os processos da vida e qual a importância de se enfrentar esses processos dolorosos. O que acontece, qual o propósito da gente passar por situações às vezes muito diversas e a gente precisa crescer e aprender com essas situações. Você vai hoje aprender em detalhes aqui ricos à luz da palavra da Bíblia sobre como isso funciona, tá bom? Antes de mais nada, quero que você deixe já aí um curtir, depois compartilhe essa mensagem, ajude esse canal a crescer. E se você ainda não está inscrito, é um segundo, é só um clique, é só clicar lá em inscrever-se. Se inscreve aí no canal, tá bom? Para fazer o canal crescer. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Eu vou estar lendo com vocês agora, que é a base da nossa mensagem, do nosso ensinamento de hoje, tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 3 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Até aqui. Vamos trabalhar aqui hoje para você entender sobre esse processo de produção que nós acabamos de ler aqui. Você percebeu? Aqui veio um processo que ele termina lá na esperança, né? Porque esperança, por que esse processo termina assim? Eu já posso te adiantar que nós precisamos, como seres humanos, manter a chama da esperança sempre acesa dentro de nós. Que quando a gente perde a esperança na vida, nas pessoas, perde a esperança no que está à nossa volta, a gente desiste. Normalmente as pessoas que se suicidam, elas não têm esperança, não têm expectativa de mais nada, não acreditam em mais nada, a fé já foi embora, já morreu. E aí ela não vê outra saída, ela acha melhor eu morrer, porque não tem solução para o meu problema, eu estou sentindo uma dor muito grande e isso não vai melhorar, sabe? Ela perde todas as expectativas e aí decide, opta por tirar a sua vida, porque não tem expectativa e esperança. E nós, como seres humanos, precisamos manter sempre a chama da esperança acesa dentro do nosso coração. Isso nos faz ter fé, acreditar, buscar Deus, falar, não está difícil, mas vai melhorar. A gente vou atravessar isso, sabe? Você sempre acreditar que Deus vai te socorrer, acreditar no amanhã, acreditar que as coisas vão melhorar. E eu vou te explicar aqui agora esse processo que nós lemos até chegar na esperança. Esse processo que começa pela tribulação. Né? Tribulação. Quem não passa por tribulações? Talvez nesse momento você está aqui assistindo esse vídeo, você está passando por um momento de tribulação, talvez em alguma área da sua vida. Todos nós enfrentamos isso. E essas tribulações, elas são processos para o nosso crescimento. Deus não faz nada por acaso, meu irmão. Nada acontece sem a permissão dele. Tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que ele autorize. Então, tudo que acontece conosco está no controle de Deus. E essas tribulações, por mais que venha por situações que nós criamos ou não. O engraçado, né? Deus ele é tão soberano que às vezes nós estamos em tribulações que é culpa nossa. Se você olhar, você criou, as suas atitudes, os seus comportamentos te colocaram nessa situação. E tem outros tipos de tribulações que não, ele simplesmente vem. Chega do nada na nossa vida e as coisas são tudo bem, tudo tranquilo, daqui a pouco dá uma reviravolta, você, meu Deus, o que está acontecendo? Não é assim que funciona? Mas independente da situação, olha como a soberania de Deus funciona. Independente da situação que você esteja atravessando, se é culpa sua ou se veio do nada, começou a tribular a sua vida, Deus vai te dar, Deus tem um propósito nisso daí. Ele te dá uma maturidade, te dá um crescimento nessa situação. Você vai amadurecer e vai crescer com isso. E você precisa entender
de primeira coisa que essa situação só vai mudar quando você aprender o que precisa ser aprendido. Há uma mensagem nessa dor, há uma mensagem nesse processo que você precisa aprender. Tá? Até para você depois poder ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, você precisa vencer essa situação. Se você não vencer essa situação, como que você ajuda outras pessoas a vencerem? Então não tem, você precisa aprender. Pelo menos vencendo, você já sabe como vencer e já pode ensinar outros. E se não tiver outros ensinamentos, cada situação é uma situação. Deus sempre tem um propósito. Você precisa orar, em vez de orar e pedir, Deus, me tira dessa situação, peça a Ele, Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Me mostra, fala comigo. Porque normalmente a gente entende que a gente tem que sair daquela dor. Quando a gente está com dor, está com tribulação, a gente quer sair de imediato. E não é assim que acontece. Tá? Não é assim. Já viu? Às vezes você fica num ciclo do problema. Entra ano, sai ano e o problema continua. É porque você ainda não aprendeu o que tinha de aprender. Você fica muito estressado. E isso gera paciência em você. É inevitável uma pessoa impaciente ela aprender com esse processo, porque ela vai estar impaciente, nervosa, agitada, não vai estar prestando atenção em nada e o problema vai estar ali, ó. Você acha que é Deus te cobrando, que está muito ruim? Não, é Deus esperando você aprender, esperando você amadurecer, esperando você criar paciência e começar a ouvir a voz dele dentro dessa tribulação. Então, por isso que a tribulação ela gera paciência. Porque as coisas acontecem no tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Então, se é tempo de plantar, é tempo de plantar. Você não vai colher, tem que ter paciência. Mas eu estou precisando dessa colheita, Olha, vai ter que ter paciência, vai ter que fazer uma outra coisa. Busca a direção de Deus, porque se é tempo de plantar, é tempo de plantar. Então você tem que, isso vai te gerar paciência, porque não importa o quanto você fique se debatendo, não vai mudar a situação por causa de você estar se debatendo, estar agitadinho, estar nervosinho. A situação não vai mudar, somente no tempo certo. E isso vai acabar gerando, produzindo essa paciência. Quando você aprende a ser paciente, você já passa para o próximo passo, que é da experiência. Lembra? Tribulação, paciência, experiência. O que quer dizer? Por que, Anderson, experiência? Vou te explicar agora. Porque quando você começa a passar por outros processos de tribulação, porque a vida é assim, né mesmo? Você está num tempo bom, daqui a pouco as coisas ficam difíceis, daqui a pouco ficam ruins de novo. São fases, vai melhorando. Você está vivendo uma fase muito ruim, e isso te dá a garantia de que ela vai passar. E se você está vivendo uma fase muito boa, desfrute, aproveite, porque também vai passar. É a vida, faz parte, tem tempo para todas as coisas. Então você, quando entra em uma tribulação que você já passou por outras e aprendeu a ter paciência, você já tem essa experiência de como isso funciona. Você já fala, opa, eu não vou me debater, não vou ficar impaciente, né? Não vou ficar tentando resolver de qualquer jeito, dando o meu jeito. Eu sei que isso vai passar, eu vou começar a orar, vou pedir direção a Deus para saber o que eu faço, Senhor. Avanço, paro, retrocedo, vou analisar a situação mais, entendeu? Você vai ser uma pessoa mais prudente. Por que é prudência? É calcular o impacto de uma decisão. Então você começa a ter experiência, ter mais maturidade. Assim, eu já vi isso acontecer, vou ficar quietinho aqui na minha, não vou falar nada não. Ou então, não, isso aqui eu preciso falar, porque se eu não cortar isso daqui, lá na frente vai se tornar um problema maior. Tá entendendo? Só com a experiência, depois que você passa da tribulação e aprende a ter paciência, você começa a se tornar uma pessoa experiente, já madura. Você começa a já ver o resultado das coisas antes que cheguem no final. Você começa, aparece um problema diante de você, eu já sei como resolver isso. Isso é experiência. Mas você tem que estar com esse processo primeiro, de passar pelas tribulações e aprender, identificar o que precisa aprender dessa situação, ter paciência, e aí você chega na experiência. E a experiência gera esperança.
Porque como você já sabe, já está mais maduro, né? Já está mais sábio, você já começa a ficar, não, vai resolver. Vai, você tem aquela esperança de que eu vou conseguir, a porta vai se abrir, né? O negócio vai dar certo, a fé já entra junto, fazendo você acreditar ali que as coisas vão melhorar. Entendeu como funciona esse processo aqui que a gente está falando de tribulação, paciência, experiência e a esperança. E dentro desse processo, quando você está vivendo ele, é muito importante você fazer umas coisas aqui, uma coisa que eu vou te falar agora para você atravessar esse processo. Né? Porque falar de tribulação, que você precisa ter paciente, mas nem sempre é fácil, dependendo do problema. Eu sei, é muito difícil. Mas se você fizer isso que eu vou te falar agora, aqui está a chave da mensagem, você vai conseguir atravessar esse processo com mais facilidade. Não que vai ser facinho, mil maravilhas, nunca é. Passar por tribulações nunca é fácil, mas você vai ter condições de atravessar ele com mais facilidade. Que é você mantendo a saúde do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Precisa manter isso equilibrado, um corpo saudável, uma alma saudável, espírito saudável conectado com Deus. Esse equilíbrio vai fazer com que você tenha condições de enfrentar os processos da vida sem tomar decisões que acabem aprofundando mais nesse processo, te botando mais dentro da tribulação, piorando as coisas. Que a gente, como seres humanos, a gente tende às vezes a fazer isso. A gente está numa situação ruim, a gente toma uma atitude que piora em vez de resolver. Ou então só troca o problema de lugar. Tá devendo uma pessoa, você vai, pega o dinheiro no banco e paga. Então você só trocou a dívida de lugar, mas continua devendo. Sabe? A gente precisa tomar decisões e escolhas com sabedoria para resolver os problemas. Não aumentar o problema e criar outro problema, ou só transferir o problema de lugar. Não, tem que eliminar o problema. E como você equilibra isso? Que nós somos seres humanos, somos corpo, alma e espírito. E para equilibrar o nosso corpo, você precisa estar saudável. Fazer exercícios físicos, alimentação, dormir bem, nada que você já não tenha ouvido, tá? O básico resolve, gente. Grava isso, o básico aqui resolve. Não fique atrás de fórmulas mágicas. Como equilibrar o corpo? Você faz exercício, uma atividade física regularmente, né? Você se alimenta bem, você dorme bem, você precisa manter o seu corpo saudável. Se está com algum problema, está sentindo alguma dor, procure um médico, vai resolver isso. Não fique atrasando para poder deixar piorar as coisas. Né? Então vai e faça. Corpo, alma. Como que você faz para manter aí a sua alma saudável? A alma é a sede das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Você precisa ter um domínio próprio de si mesmo, né? Aumentar o seu nível de inteligência emocional para que as suas emoções não te controlem. Você controle as suas emoções e coloque elas para trabalharem a seu favor, não contra você. Isso vai te dar um equilíbrio nas emoções e manter a sua alma saudável, relacionamentos, passeio, né? Tudo isso são coisas que fazem bem para a alma. Você descansar, ter um tempo de descanso, um tempo de lazer, né? O que você gosta, um hobby, praticar um hobby, o que você gosta de ler livro, ir no cinema, tem que ter um momento desse, não só trabalho, 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 trabalho. Isso faz com que a sua alma fique perturbada. Então, saiba dividir, manter suas almas, seus sentimentos, suas emoções equilibradas, busque isso. E o seu espírito, o que é o espírito? É o ponto de contato seu com Deus, né? É o espírito, é o sopro de vida que Deus colocou em você, é por onde você se comunica com Deus. E como que você equilibra o seu espírito? Com a sua alma, que é a sede das decisões, você escolhe alimentar o espírito. Você precisa alimentar o espírito, senão você acaba manifestando as obras da carne. E a alma está no meio, são corpo, alma e espírito. A alma fica no meio fazendo as decisões. Aonde você decidir alimentar mais, é onde você vai manifestar os frutos. Se você alimentar mais o espírito, você manifesta os frutos do espírito. E se você alimentar mais a carne, você manifesta os frutos da carne. Entenda que
preparar aqui o corpo, né, deixar o corpo saudável, não tem nada a ver com alimentar a carne. Quando diz manifestar os frutos da carne, são os desejos humanos de vingança, né, de ira, de discussão, de briga, rixas, tudo isso. Os frutos do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, né, domínio próprio, são coisas que fazem bem para o ser humano, para os nossos relacionamentos. Então você precisa estar sempre em contato com Deus, alimentando o seu espírito, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando. Tá vendo? É o básico que resolve. E faz isso. E você vai manter a sua alma, o seu corpo, os seus espíritos equilibrados, saudáveis. Aí você consegue atravessar as tempestades, as tribulações e os processos que a vida apresenta diante de você. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda isso. Guarde isso no seu coração e peça a Jesus para estar passeando nessas três áreas da sua vida. Senhor, porque Ele tem esse poder. Jesus, Ele passeia pelo seu corpo, pela alma, pelo espírito e consegue estar curando toda enfermidade que se encontra dentro dessas três áreas. Jesus Cristo é o único, Ele que liberta. Ele você precisa de cura física, Ele tem poder para isso. Precisa de cura na alma, está com feridas na alma que não cicatrizam, Ele também tem poder para curar isso. Está com problemas espirituais, está com possessões, seja a manifestação que esteja aí prejudicando o seu espírito, Ele também tem poder para resolver, para repreender todo espírito maligno e deixar você saudável nas três áreas, que é corpo, alma e espírito. Então espero que vocês tenham aí entendido e gostado desse programa, porque esse canal é para isso, é para trazer essas mensagens, que você pegue essas dicas e coloque em prática no seu dia a dia, para o seu crescimento pessoal, profissional, espiritual. É um crescimento evolutivo, que vai alcançar todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Não esquece aí depois de estar curtindo o vídeo, estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas e se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, é um cliquezinho lá, inscrever-se, pronto, está inscrito, tá bom? Um abraço, o crescimento não pode parar. Fui!